dia! Ainda não almocei, então para mim é bom dia ainda, né? Bem-vindos aí! E essa semana vocês devem estar acompanhando aí, o nosso tema da semana é comunicação, né? Já conversamos aí sobre várias abordagens aí aqui no Insta essa semana, né? A gente começou a semana aí falando sobre o que é comunicação, falamos desse processo, né? Falamos como que ela afeta as diferentes áreas aí da nossa vida pessoal e profissional, né? E falamos como minimizar os ruídos da comunicação, falamos de comunicação não verbal e de como isso é poderoso, né? E até domingo a gente vai continuar aí tratando desse tema central ainda, tá? Oi, Marina! E tudo isso eu estou compartilhando com vocês aqui desde segunda-feira, aqui no feed. Então, se você ainda não viu, acabando essa aula, corre lá para você poder acompanhar isso aí. Oi, Stanley, tudo bem? Todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando essa semana, né? E nós vamos falar mais um pouco sobre esse tema aqui nesta aula, porque entender como a comunicação, mais especificamente como a linguagem corporal, pode mudar os nossos resultados é imprescindível aí para o seu processo de autodesenvolvimento, né? Eu usei essa estratégia, né? Uso até hoje e eu vou te contar aqui nessa aula como é que isso funciona, tá bom? E por falar em autodesenvolvimento, já estão abertas aí as inscrições para o meu aulão gratuito que vai acontecer no dia 2 de junho. E nessa aula você vai descobrir como trilhar esse caminho do autodesenvolvimento para desenvolver alta performance pessoal, profissional. Tudo isso sem ter que abrir mão das coisas que são importantes para você, sem ter que escolher, sabe, entre vida profissional e vida pessoal, sem ter que abrir mão das coisas, tá? Realmente desenvolver isso. Então, não perde tempo não, acabando essa aula, vai lá no link da minha bio, se inscreve, tá? Porque eu vou te ensinar um passo a passo, com técnicas, ferramentas que eu usei e ainda uso, né? No meu processo de autodesenvolvimento. E o mais legal, gente, aula gratuita, tá? Você só precisa fazer a sua inscrição através do link lá que tá na minha bio, ok? Então, se você está buscando um caminho para o autodesenvolvimento pessoal e profissional, não perde tempo não, convide as pessoas que você compartilha dessa mesma vontade e faz inscrição lá pelo link da bio. Combinado? Tá bom, deixa eu ver quem mais está aqui. Janaína, Robson, minha mãe, que bom. Vamos lá então, galera, bora para nossa aula, porque Instagram tem tempo para cair, né? Então a gente não pode se delongar muito aqui, senão a gente perde tempo, né? E a gente precisa tratar aqui de conteúdo. Vamos lá! Antes de eu começar essa aula, eu quero que você pare um pouquinho, pare um instante e observe como é que está a sua postura. Como é que está a sua coluna? Ela tá ereta ou ela tá curvada, né? Como é que estão os seus ombros? Eles estão ligeiramente voltados para dentro ou eles estão abertos? Como é que está isso? Por quê, gente? Todas essas posturas podem falar muito sobre você e sobre o seu estado mental. E uma coisa que eu sempre digo que, olha, se você quiser saber como uma pessoa se sente em relação a alguma coisa, não pergunte para ela, pergunte para o corpo dela, porque o corpo dela vai entregar a real emoção, o real sentimento relacionado àquilo, né? Porque a gente está cansado de ouvir aí, né, que o corpo fala. Isso de fato é real, né? Mas por mais que a gente saiba disso, né? Existem inúmeras pesquisas que comprovam isso. A gente insiste em não dar atenção para essa forma de comunicação. Então, como a gente está falando essa semana, né? A nossa linguagem corporal, ela é a nossa comunicação não verbal, né? E como a gente já viu essa semana também, ela é responsável por 55% da efetividade da minha comunicação quando eu comunico as minhas emoções, os meus sentimentos.
Então, mais da metade da efetividade da minha comunicação, ela está na minha linguagem corporal, né? E ela é um elemento primordial, vamos dizer assim, né? Para que a nossa comunicação tenha uma interpretação efetiva, né? Para que o outro interprete, para que você interprete, né? O que acontece? A gente está muito acostumado, né, a focar na linguagem corporal do outro, né? Então a gente olha para o outro, a gente repara se ele está sorrindo, a gente repara o olhar, a gente repara o aperto de mão, né? A gente, alguns mais avançados aí, repara se ela está com o braço cruzado, se ela está com a perna cruzada, como é que está a sua expressão facial, né? A gente olha muito para o outro e isso é importante, né? Quando a gente fala de comunicação. É importante, por exemplo, a gente demonstrar uma postura de liderança, né? Para que a gente possa influenciar positivamente o outro, né? A sua equipe, né? Os seus subordinados. Isso é importante, né? É importante demonstrar aí uma firmeza ao falar para gerar confiança, né? É importante um aperto de mão firme, né? Sem esmagar a mão do outro, mas sem aquela mão mole, né? De pegar assim, para demonstrar segurança, né? Enfim, até falamos isso ontem aqui no Stories, né? Quem não viu deve estar disponível lá ainda. A gente observa a linguagem corporal do outro para que a gente interprete a comunicação de uma forma muito mais completa. Então, não é só o que eu falo, mas é também como eu me comporto, né? Nesse momento. A novidade, né, dos estudos, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, e várias comprovações científicas, é que além de influenciar os outros, a nossa linguagem corporal, os nossos gestos, a nossa postura, influencia diretamente a nós mesmos. Influencia os nossos pensamentos e influencia as nossas emoções, né? Se você estiver triste ou alegre, observa seu corpo, né? O sentimento, gente, ele não chegou antes da postura. Ele foi a causa da postura. Pode parecer loucura, mas não é. E eu vou trazer para vocês hoje aqui essas comprovações científicas para que a gente possa usar isso a nosso favor, né? Eu preciso ter consciência disso para eu poder ter o domínio e usar isso a meu favor. Porque quando eu não tenho consciência, isso está me dominando. E muitas vezes está me dominando de uma maneira negativa, me trazendo resultados que eu não quero, né? Então, após centenas de experimentos aí, os estudiosos concluíram que quando expressões faciais, comportamentos físicos, né, e reações assim viscerais, né, de reagir mesmo, quando tudo isso é induzido, as sensações correspondentes acontecem, tá? Ou seja, gente, os sentimentos, eles são consequências do comportamento físico, da sua reação corporal. O que você está sentindo, ele é consequência da sua linguagem corporal. Presta atenção. Olha lá. Se eu comunico tristeza com o meu corpo, né? Com a minha postura, né? Com o meu rosto, se eu comunico essa tristeza de alguma forma, automaticamente o meu cérebro identifica essa comunicação não verbal, ok? E ele começa a produzir uma química de tristeza. Ele baixa o nível lá de serotonina, baixa a endorfina, aumenta o cortisol. É imediato, tá? É imediato. O corpo caiu. Eu me coloquei numa postura de tristeza, por exemplo, né? O corpo caiu, mudou a postura, mudou a comunicação não verbal, o cérebro se adequa. Então, se eu comunico tristeza, o meu cérebro entende essa comunicação e muda a química dele. E aí eu passo para a segunda cadeia neural, que é a cadeia dos pensamentos. E aí eu começo a pensar merda. E aí eu começo... aquela postura de tristeza lá atrás faz o meu cérebro produzir químicas internas, né?
Isso me traz pensamentos tristes, né? E esses pensamentos às vezes aparecem como aquela voz interna que te sabota, falando que você não vai conseguir, que isso não vai dar certo. E tudo isso porque você não foi responsável o bastante para comandar sua comunicação não verbal, o seu corpo. Você se deixou levar. E quando eu deixo, gente, o ambiente externo, as situações comandarem a minha comunicação, seja ela verbal ou não verbal, eu deixei de comandar a minha vida. Porque a coisa vai acontecendo sem que eu perceba, sem que eu tenha domínio sobre isso, né? Então, eu comunicando tristeza com o meu corpo, eu penso coisas tristes. Isso me leva para a terceira cadeia neural, que são os sentimentos. E aí, gente, eu começo a me sentir mal. Eu realmente me sinto mal. Não pelo que aconteceu, mas na maioria das vezes pelo que eu comuniquei que aconteceu. Então, ó, anota essa frase aí. O que me abala não é o que me acontece, é o que eu comunico sobre o que me acontece. Gente, se aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, você terminou um relacionamento, ok? Isso foi um fato, aconteceu, gerou uma tristeza. Mas aí você tem uma escolha. O que vai acontecer com o seu sentimento se você escolher, porque é uma escolha, ir para o seu quarto, deitar em posição fetal, colocar uma música do Jorge Mateus embaixo das cobertas com a luz apagada? Você vai potencializar os pensamentos de tristeza que vão aumentar ainda mais os sentimentos de tristeza. Agora, experimenta fazer o contrário. Aconteceu o fato, ok, terminou o relacionamento. Não estou dizendo que você não está triste, mas experimente se comportar de uma maneira diferente. Acorda, toma um banho, bota a sua melhor roupa, um salto alto, uma maquiagem, escova o cabelo e vai trabalhar. Se sentindo poderosa, se comportando com autoconfiança, como se você estivesse bem. Os pensamentos que você vai gerar são outros. Os sentimentos que você vai alimentar são outros. Porque, gente, olha lá, se eu comuniquei tristeza, naquele nosso exemplo anterior, então o meu corpo está comunicando essa tristeza aí, tá? Aí me veio pensamentos de tristeza, né? Você fica imaginando coisas tristes. E esses pensamentos de tristeza me geram sentimentos de tristeza. 3 cadeias, tá? Me comportei, gerou pensamento, que gerou sentimento. E tudo isso vai gerar uma crença, tá? E aí você começa a acreditar de verdade que vai dar errado mesmo, que vai dar merda, que você é uma coitada, que você não merece, né? Que você é um fracassado, enfim. O que acontece? Você programa o teu cérebro com isso. É você que faz essa programação. E se ele recebeu essa programação, ela vai acontecer. Porque isso aqui é uma máquina, gente. Então, você pode ter o melhor computador do mundo, o melhor processador, a maior memória. Mas se o programa que você programou para rodar aqui dentro não for bom, lascou. Não vai funcionar. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente programa, né? E essas programações vêm através dessas 3 etapas. O que eu comunico, o que eu penso e o que eu sinto. Porque aquilo que eu comunico, principalmente através da minha linguagem corporal, porque ela tem um peso de 55%, né? Ela vai interferir nos meus resultados diretamente, tá? Porque, gente, se eu posso comunicar coisas ruins, certo? Eu posso fazer coisas ruins, eu posso ter uma postura de fracasso, uma postura ruim, né? Eu posso usar palavras negativas. Então, se eu me comunico, né, através da minha comunicação verbal ou não verbal, de uma maneira ruim, isso gera um pensamento ruim, né? E esse pensamento ruim, né, essa voz interna ruim aqui que te atrapalha, que te sabota, vai gerar um sentimento. Se toda a matriz anterior, comportamento e pensamento for ruim, né, ele vai me gerar um sentimento ruim, que por consequência vai me levar a uma crença ruim, uma crença negativa, o que a gente chama de crença limitadora. Porque você vai passar a acreditar naquilo que o teu corpo está comunicando. Tá fazendo sentido, pessoal?
Tô com um delay aqui, vamos lá. E o contrário também é verdadeiro, tá? Pra gente pensar nisso, porque se eu tenho a capacidade de comunicar coisas boas, né? Seja na minha comunicação verbal ou não verbal, eu posso colocar uma postura de poder, abrir os ombros, né? Lembra que nós falamos aí, né? A gente pode externalizar palavras positivas. Então, se eu comunico, seja na minha comunicação verbal ou não verbal, coisas boas, isso vai me gerar pensamentos bons. E esse pensamento bom, aquela voz, vai me gerar um sentimento. Se comportamento foi bom, pensamento foi bom, sentimento vai ser bom. Isso vai me gerar crenças. Crenças boas, positivas, crenças impulsionadoras, né? Então, daí a origem das nossas crenças limitantes e crenças impulsionadoras. Elas têm origem na nossa comunicação não verbal também, tá? Essa é a parte que está sobre o nosso comando. Então, hoje, gente, parar um pouquinho para conversar com uma pessoa, eu já consigo identificar se ela tem um mindset de sucesso ou um mindset de fracasso, e às vezes só por observação, né? Só com a qualidade do que ela comunica verbalmente e não verbalmente. Então, a gente consegue observar isso no outro, a aprender e trazer para a nossa vida, tá? Porque não é sorte ou azar, tá, gente? É o que eu tenho comunicado, o que eu tenho pensado e o que eu tenho sentido, mas principalmente o que eu tenho comunicado. E aí você pode estar pensando assim, Michele, mas eu não consigo controlar os meus sentimentos. E nem precisa, gente. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Ok, então pensa comigo. Se você não consegue controlar o que você sente nem o que você pensa, o que é que você controla? A sua comunicação. Isso está sobre o seu comando. É seu isso, tá? A sua comunicação verbal está sobre o seu comando. E a sua comunicação não verbal, a sua linguagem corporal também, né? Isso quer dizer que você tem total domínio sobre o que você fala e sobre a sua linguagem corporal, tá? Você só precisa parar, prestar atenção, tomar consciência dela de verdade e principalmente entender como é que isso pode te ajudar, tá? Já parou para pensar? Já reparou a sua expressão corporal? Em algum momento você já se pôs a prestar atenção nisso? Se você não fez isso ainda, gente, você deveria fazer com muita urgência, porque o que acontece? Essa linguagem corporal que a gente está falando, a sua postura, os seus gestos, né? Ele afeta muito a maneira como os outros nos veem, né? Só que vai além. Ele pode mudar também a maneira como nós nos vemos, como nós sentimos, como a gente tem falado até aqui. Então, se observe, né? E viu que tá com uma postura de fracasso ali, né? Eu por exemplo, quando eu tô no computador e aí eu tô fazendo um projeto, desenvolvendo uma coisa, escrevendo um artigo, por exemplo, e eu tô concentrada ali, quando eu vejo, eu tô deitada em cima do computador, assim, né? E aí, na volta, né? Reconstrói essa postura e eu consigo até terminar as coisas de uma maneira mais rápida. Os pensamentos fluem melhor, né? Quando você arruma a sua linguagem corporal. E a boa notícia, né, que é uma boa notícia para mim e é para você também, que por mais que a gente tenha esses vícios, tipo de andar deitado, de andar curvado, né, esses vícios corporais, né, eu não sorrio, eu não olho, eu não consigo olhar nos olhos, são vícios, né, que a gente pode mudar. Então, por mais que a gente tenha esses vícios corporais aí, a gente pode perfeitamente remodelar o nosso comportamento, adotando aí o que os cientistas chamam de poses de poder, né? Pose de poder, para que a gente possa se sentir muito mais confiante, né? Porque a gente sabe que a nossa mente muda o nosso corpo, né? Tem inúmeras pesquisas que falam isso. Mas o que muita gente talvez não saiba ainda é que o nosso corpo
tem o poder de mudar a nossa mente em relação ao que pensamos, em relação ao que sentimos, né? Ele pode aumentar, por exemplo, a nossa confiança, o nosso otimismo, a nossa autoestima. Isso porque essas poses de poder, tá? Além de fazer com que a gente se sinta mais confiante, elas afetam a nossa química interna. Então, elas afetam o nível de testosterona, de cortisol, que são aqueles hormônios, né, do estresse, por exemplo, que estão no nosso cérebro. E eles têm um impacto muito significativo na forma como a gente reage e na forma como a gente age. As coisas que nos acontecem, as oportunidades que surgem. Então, olha o poder disso, né? E tudo isso, gente, foi comprovado por diversos estudos e eu vou trazer um deles para vocês aqui hoje. Eu trouxe até o livro aqui para vocês verem, que foi realizado por essa cientista aqui, essa psicóloga, a Amy Cuddy, tá? No estudo, esse livro aqui chama O Poder da Presença dela, é maravilhoso, tá? Depois eu vou falar do vídeo dela para vocês. A Amy Cuddy e os seus colegas lá, pesquisadores, né? No estudo constatou, o que ela traz, né, de pesquisa no livro? Que, por exemplo, os macho alfas, né, pensando na natureza, né, aqueles que têm uma hierarquia lá na natureza, eles têm um alto nível de testosterona e um baixo nível de cortisol. E aí, esses dados aí, eles foram correlacionados com pesquisas em seres humanos. Então, eles pegaram, por exemplo, um perfil de liderança, né, poderosa, alguém que tem poder, que tem a liderança, isso, e descobriu que os níveis, eles eram proporcionalmente semelhantes, né, a isso. Então, partiu-se daí o estudo desse comportamento, né, e os estudos dela sobre como as nossas emoções são moldadas pela nossa linguagem corporal, que é o que a gente vem falando até aqui, eles trazem coisas inovadoras, assim, do tipo, como assumir um estado emocional poderoso, como aumentar a nossa autoconfiança, que é até o subtítulo do livro dela, através da nossa expressão corporal, né? Então, se você não se sente autoconfiante, se você se acha tímido, se a sua autoestima está baixa, né? Se você precisa trabalhar tudo isso em você, a resposta, a solução está na sua expressão corporal. O que acontece é que muitas vezes a gente nem tem consciência da nossa postura corporal, né? O nosso índice de consciência corporal é muito baixo, né? E com isso, tendo essa consciência, a gente pode mudar radicalmente a nossa qualidade de vida, né? Trazendo consciência corporal, né? A gente falava muito de consciência corporal aí na época do teatro, né? Eu fiz teatro há muitos anos e a gente aplicava oficinas de consciência corporal, a gente trabalhava muito isso. Talvez por isso que eu tenha isso muito desenvolvido, mas é possível para qualquer pessoa. Você simplesmente precisa parar e prestar atenção, né? De como é que está o seu corpo, a sua postura no seu dia a dia, mas principalmente quando você está de frente com um acontecimento ou com uma oportunidade, né? Então, vem aquele sentimento ruim, aquele pensamento ruim, observa a sua postura. Como é que ela está naquele momento? Porque tanto no reino animal quanto nos seres humanos, né? Quando a gente tem essa sensação de poder, né? De estabilidade, a gente se coloca numa posição de expansão. Os braços estão abertos, né? A cabeça está erguida, né? Um atleta, por exemplo, quando ele ganha uma competição, a reação natural é para cima, é na torcida, é o braço erguido, né? É sempre uma posição de expansão, sempre expansão, seja no sorriso, seja no olhar, seja nos ombros, sempre expansão, né? Só que o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está numa situação de fraqueza, de medo, né, a gente se coloca numa posição fechada, recolhida, cabeça baixa, né? O corpo encolhido. Então, essa comunicação ela vai alimentar pensamentos e sentimentos. Se a comunicação for boa, pensamentos e sentimentos bons. Se a comunicação for ruim, pensamentos e sentimentos ruins, né? Então, essa é
a reação inconsciente do nosso corpo, né? Quando as coisas acontecem. E, geralmente, o que acontece? A gente fica nesse nível aí, né? De apenas reagir emocionalmente a maioria das coisas que nos acontecem. Porque a gente não, até então, talvez você não tenha a mínima ideia, não tinha a mínima ideia de que você podia controlar isso. Então, você apenas reage, né? E justifica as suas reações no acontecimento. Só que, o que as pesquisas nos trazem, e aí agora baseado bem na pesquisa da Amy Cuddy, né? A grande sacada da pesquisa dela e dos pesquisadores, junto com ela lá, quando eles começaram a se perguntar assim, olha, e se nós mudarmos a postura das pessoas, tá? Para que elas finjam estar sentindo determinada emoção. Será que essa emoção realmente mudaria junto com a postura? Foi a pergunta que eles se fizeram, né? Posturas de poder poderiam gerar emoções de poder? Olha a pergunta deles. E aí eles perguntaram também assim, tá, mas espera aí, a gente sabe que a nossa linguagem não verbal, né, governa o que os outros pensam e sentem a respeito de nós, né? Então, a forma como a gente se posta governa isso daí. Mas será que essa linguagem aí não verbal também governa como nós pensamos e como nós sentimos em relação a nós mesmos? E aí, essas perguntas maravilhosas que eles fizeram trouxeram respostas melhores ainda, né? O que acontece? A nossa estrutura neurofisiológica, ou seja, nosso cérebro está ligado ao nosso corpo, né? Ele parece ser um sistema de comunicação de mão dupla, tá? Pois quando a gente está feliz, a gente sorri. Mas quando a gente começa a sorrir, mesmo que forçadamente, a gente começa a se sentir feliz. Faz o teste. Faz o teste. Talvez você não esteja felizona agora, não esteja sorrindo. E aí você começa a sorrir. Você também começa a se sentir feliz. Por quê? A emoção é criada pela postura. O que nós sentimos é resultado de como usamos o nosso corpo. Uau, pega essa. O que nós sentimos é resultado de como nós usamos o nosso corpo. Tá? E a grande descoberta aí da pesquisa é que quando você age como alguém poderoso, né, você desperta um poder dentro de você. É natural. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente utilizar o nosso corpo de uma maneira fraca, se a gente se arriar os ombros, se a gente andar de uma maneira depressiva, tem gente que anda arrastando chinelo, não consegue levantar o pé, você vai se sentir depressivo, né? O corpo segue as suas emoções e as suas emoções seguem o seu corpo. Aqui a Marina falando verdade. A Marina passou por um processo vivencial disso, né? De trabalhar a linguagem corporal para que mudasse todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos. Eu passei por esse processo. Funciona, né? Mas como eu sempre falo, não acredita. Vai lá e testa, tá? Vai e testa. Então, só essa descoberta da Amy aí já era algo grandioso, né? Caraca, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. O meu corpo segue as minhas emoções e as minhas emoções seguem o meu corpo. Mas momentaneamente, né? O que aconteceu é que eles sacaram uma outra coisa. Ele falou, peraí, será que o nosso corpo influencia a nossa mente a ponto de a gente fazer transformações permanentes? Ou será que é só naquele momento ali? Tipo, agora eu tô me sentindo triste, então eu abro meu ombro, nesse momento resolveu. Aí a pergunta que eles fizeram foi assim, será que é só momentaneamente mesmo? Ou isso tem o poder de fazer coisas permanentes, né? O que acontece? A resposta foi o seguinte, além das pessoas se sentirem poderosas emocionalmente, né? Naquele momento, né? Se sentiram confiantes, otimistas, seguras, o medo foi embora, né? Os seus corpos, né? Daquelas pessoas que estavam sendo
testadas lá na pesquisa deles, começaram a fazer mudanças bioquímicas, né? Aí, cadê a Josi? Tá aí ainda, né? Começaram a fazer mudanças bioquímicas e eles comprovaram isso. Como? Né? As pessoas que estavam lá, eles testaram a saliva, né, dessas pessoas com a mudança de postura. E as pessoas que estavam produzindo diferentes hormônios conforme a sua postura. Então, se ele tinha uma linguagem corporal de poder, uma linguagem aberta, naquele momento que o corpo estava produzindo era testosterona, que é o hormônio da motivação. E aqueles que estavam com uma postura de fracasso, o hormônio que estava sendo produzido naquele momento era o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, olha o poder dessa pesquisa, né? As nossas emoções seguem o nosso corpo. As nossas emoções seguem o nosso corpo, ok? Então, como é que eu vou mudar meus resultados então? Como é que eu mudo? Como é que eu tiro essa insegurança? Como é que eu me torno mais confiante? Como é que eu melhoro a minha autoestima? Né? Todos os dias as pessoas chegam para mim com essas demandas. E na prática, a própria ciência traz essas recomendações. Então, quando você estiver numa situação de ameaça emocional, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? E aí vem aquela insegurança. Então, a sacada é assim, não reaja à sua insegurança emocional, né? Ficando com uma postura de insegurança, fraca, com medo, insegura, né? Mas não, tome o controle disso e reaja com a sua inteligência emocional. E aí mude a sua postura, porque isso vai mudar o seu estado emocional. Então, por mais que você ainda sinta essa insegurança, se comporte como se você não tivesse ela, né? E isso vai gerando novas químicas, né? Então, outra coisa que ela fala, que você ficar na posição de poder, né? Que é aquela posição mãos na cintura, braços abertos, a posição da Mulher Maravilha, do Super-Homem, né? Ela até coloca isso aqui no vídeo. Eu publiquei um artigo ontem no LinkedIn sobre isso, trazendo esses dados da pesquisa. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ficar nessa posição de poder por 2 minutos, antes de conversar com alguém importante, por exemplo, antes de tomar uma decisão, né? Os seus níveis de testosterona vão aumentar e o de cortisol vai abaixar, né? O que vai deixar você muito mais confiante, né? E o seu pensamento vai fluir. Então, você tem um momento importante, faça isso, né? Faz isso de verdade. E o que a pesquisa fala é que se você fizer isso todos os dias, fazer essa posição de poder base, essa aqui com a mãozinha na cintura, assim, o olhar para o horizonte, por 2 minutos, se você fizer isso todos os dias de uma forma constante, aos poucos, essas mudanças vão ser permanentes na sua mente. E aquela insegurança, aquela baixa estima, né, aquele medo, aquela baixa falta de autoconfiança que existia, ela vai deixar de existir, tá? Justamente por isso, quando os meus clientes chegam para mim com essa demanda, né, comportamental, né, tá aqui a Marina compartilhou com vocês, Fernanda tá aqui também, eu sempre falo assim, olha, faz o seguinte, haja como se. Agir como se como se fosse, sabe? E isso é bem familiar pra gente, né? Lembra lá da nossa infância, quando a gente era criança, a gente fez muito isso, né? A gente imaginava os cenários de brincadeiras, né? Princesas, heroínas, policial, né? E tudo mais que a sua mente permitia criar. Você se colocava naquele papel, né? Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo dessa nossa capacidade, né? E a gente acaba deixando isso afetar, inclusive, o que a gente é, o que a gente sente, né? Então, o que eu sempre falo para eles é assim, você se sente insegura? Haja como se, tá? Haja como se fosse uma pessoa poderosa, dia após dia, até que isso se torne real, tá? Então, gente, não é uma questão de fingir, tá? Não é uma fraude, tá? Mas o que as pesquisas comprovam? Se você fizer isso repetidamente, isso vai se tornar, tá? Então,
você se torna aquilo que você fingiu ser. Se você fizer se postar, ter uma postura de poder para trabalhar essa insegurança nesse nosso exemplo aqui, repetidamente, isso vai trazer mudanças internas, químicas no teu cérebro, científico isso, tá? Que vai trazer uma mudança permanente. E esse sentimento vai mudar, porque se você mudou, lembra da matriz? Eu mudei o que eu comuniquei, vai mudar o que eu penso, que vai mudar o que eu sinto, tá? Então, por exemplo, você se sente aterrorizado com a ideia de negociar, não sei vender, não sei negociar, né? Haja como se fosse aí o melhor negociador do mundo, sabe? Faz isso em toda oportunidade que você tiver, até que um dia você realmente se sinta o melhor negociador, de verdade, sabe? Isso vale para todas as outras coisas, sabe? Das quais você tem medo, das coisas que você acha que você não é bom o suficiente. Eu não sei falar em público, eu não sei fechar um negócio, eu não sei vender, eu não sei paquerar, eu não sei chegar em alguém, eu não sei conversar. Para todas, qualquer situação, tá? Qualquer situação. E aí, quando vier aquele pensamento, é verdade, funciona muito, para vender. Para dar o preço, né? Cadê a Fernanda que está aqui? Quem tem dificuldade de dar preço pelo seu trabalho, né? É legal trabalhar essa postura, tá? E aí, o que acontece? Quando vier aquele pensamento sabotador aí, né? Que a gente conhece bem, falando assim, você não deveria estar aqui, você não merece isso, você não vai dar conta, cala a voz desse sabotador. E saiba que você merece sim, que você é capaz, que você é merecedor de tudo isso. E simplesmente haja como se, até que você seja. Olha essa sacada. Haja como se, até que você seja. Tá? Conte com essas posturas de poder aí, que te façam sentir bem, né? Para agir como se você fosse. Haja como se. São só 2 minutos por dia, ou 2 minutos antes de uma. Vamos supor que a Day apareceu aqui, eu lembrei, né? Você vai fazer uma defesa oral, ou você vai para o tribunal do júri, você precisa estar muito empoderado para isso, né? Então, antes de tudo isso, vai lá, faz isso, vai no banheiro. Não precisa fazer na frente dos outros, não é para dar de louco, tá, gente? Vai no banheiro, tá? Fica ali, ó, 2 minutinhos da posição de poder. Faz numa sala fechada, faz no elevador, faz dentro do carro, não interessa, mas faça, tá? Faça, gente. Faz essa. Você tem, sei lá, você tem uma apresentação na faculdade, você tem uma entrevista de emprego, né? Você tem um encontro. Faça. Você vai se sentir muito mais confiante para fazer, seja lá o que for que você queira fazer. Ok? Tá fazendo sentido aí, gente, né? Legal. Então, ó, o que acontece? Se eu quero ter um resultado melhor, se eu quero ter um resultado de alta performance pessoal ou profissional, né? Se eu quero me posicionar, isso é legal. Se você acrescentar a postura, então, a isso, você vai mexer com todos os canais de comunicação, né? Muito bom. Então, a sacada é assim, poxa, se eu quero ter alta performance, né, eu preciso comunicar isso, né? O meu corpo precisa comunicar isso, sabe? Então, o meu convite para vocês é assim, assume a responsabilidade da sua vida, assume de vez, sabe? E começa a comunicar quem você quer ser com o seu corpo, com a sua postura. Haja como se você fosse essa pessoa. Como que é a postura de alguém autoconfiante, por exemplo? Identifica aí uma postura que você reconhece como sendo autoconfiante. Identifica isso e age como se você fosse essa pessoa aí. E aí o que vai acontecer com a sua comunicação de autoconfiança? Você vai gerar pensamentos autoconfiantes. E isso vai gerar um sentimento de autoconfiança, né?
E aí você age como se fosse, até que você de fato seja uma pessoa autoconfiante. Gente, o nome do livro é O Poder da Presença, ó. Acho que fica espelhado, né? O Poder da Presença, tá? Da Amy Cuddy. Então, é usar isso a nosso favor. Modela alguém que você acredita que tem uma postura bacana e se comporta daquela forma, né, para que gere sentimentos, para que gere pensamentos, até que você de fato seja essa pessoa. Exatamente. Ela fala sobre a pose da Mulher Maravilha, né? Quem é os Grey's Anatomy aí de carteirinha, como eu, né? As médicas ali nas últimas, depois da 10ª temporada, não lembro o nome dos personagens, elas fazem antes de uma cirurgia, vão na sala lá e se posicionam como isso, né? A pose da Mulher Maravilha, da personagem, ela não é à toa, é porque ela ou o Super-Homem, né? Essa pose da mão na cintura e a cabeça erguida que eles fazem antes de voar, antes de agir, antes de fazer alguma coisa, é justamente cientificamente comprovado, né? Que é para gerar essa química interna e trabalhar essa autoconfiança. De eu consigo, eu vou dar conta de fazer, seja lá o que for, tá? Então, isso aí, gente, vale para qualquer coisa, tá? Para qualquer coisa. Inclusive, para sua autoestima, para trabalhar sua liderança, para ser promovido, para casar, para namorar, para tudo. Haja como se até que você seja, né? Vai treinando, treina, até você se tornar essa pessoa, né? Ela coloca o fingir, entre aspas, não é à toa, né? Para que você exercite isso, até que o teu cérebro produza as químicas suficientes para que você seja, né? É científico, tá? Tem um vídeo da Amy Cuddy no TED, tá disponível, uma palestra dela de 20 minutos, que é incrível. Ela conta a história pessoal dela com essa... É isso mesmo. Faz sentido, Dai? Ela conta a história pessoal dela com essa experiência. Se vocês quiserem assistir depois, só me manda um direct, eu mando o vídeo para vocês poderem assistir, vale a pena, 20 minutinhos lá. Eu tenho ele legendado aqui, que é a história dela, né, pessoal, com isso. É bem bacana, tá? Pessoal, conexão caiu, aqui tá de boa, caiu. Dúvidas aí, ó, como diria um amigo meu, dúvidas, ódios e traumas sobre este tema. Alguma pergunta vocês tenham? Legal, eu vou deixar esse conteúdo disponível por 24 horas aqui, se o Instagram deixar, porque não tem deixado ultimamente. Mas, de qualquer forma, se ele não me permitir salvar, eu vou subir lá no meu canal do YouTube para que vocês possam assistir. Eu aviso para vocês aqui no Stories onde vai estar, tá bom? Assistam quantas vezes quiserem, passem para as pessoas que vocês acreditam que também precisam trabalhar essa autoconfiança, essa autoestima, e entendendo que é simples a solução. A gente só precisa tomar as rédeas aí e trazer o comando dessa comunicação não verbal para nós, ok? E se você quer descobrir, lembra lá, como trilhar um caminho para o autodesenvolvimento, tá? E para descobrir, desenvolver de fato a sua alta performance pessoal, profissional, participa lá da minha aula gratuita, que eu vou dar no dia 2 de junho, não perde tempo, tá? Assim que acabar aqui, corre lá no link da minha bio, faz a sua inscrição, que eu vou te ensinar passo a passo, tá? As técnicas, as ferramentas que eu usei e que eu ainda uso para me autodesenvolver. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com as pessoas, me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? É uma maneira da gente poder ajudar muito mais pessoas por aí, né? Isso me faz bem. Muito obrigada pela participação de vocês, quem esteve aqui comigo.